Olá, está começando mais um programa Especiais. Hoje nós vamos falar sobre a 8ª Jornada de Nutrição promovida pela Universidade Fevale e que acontece entre os dias 17 e 18 de novembro. O evento ocorre anualmente e tem o objetivo de promover a atualização técnico-científica dos acadêmicos e profissionais da saúde com temáticas diferentes. Nessa edição, a jornada tem a proposta de discutir questões relacionadas à utilização dos alimentos e à nutrição clínica. Para conversar conosco sobre esse assunto, está presente em nosso estúdio a coordenadora do evento, a professora Gisele Kominski. Tudo bem, professora? Tudo bom. Professora, exatamente o que é que vai ser discutido nessa 8ª jornada? Nós temos 2 dias na jornada e a gente tentou dividir os assuntos de maneira que cada assunto ficasse num dia. No primeiro dia a gente vai falar sobre produção de alimentos e no segundo dia sobre nutrição clínica. Pois é, o que é a nutrição clínica? A nutrição clínica é a parte da nutrição que estuda como a nutrição pode interferir no tratamento das doenças. Pois é, alguns dados do Ministério, da Organização Mundial da Saúde, dizem que 70% das doenças estão diretamente relacionadas com a má nutrição. Nós somos o que comemos. Exatamente. Hoje em dia a gente tem uma preocupação muito grande porque se sabe que as doenças estão bastante relacionadas com a nutrição. De uma maneira, ou a alimentação pode causar alguma doença, né? Ou as doenças podem ser muito melhoradas pela forma como a pessoa se alimenta, né? Uma questão bem importante hoje em dia é a questão da alimentação, e vai ser tratada na jornada, é a questão da alimentação do idoso, né? Então, muitas vezes as pessoas mais idosas vão perdendo um pouco o interesse em preparar a sua alimentação, ou então não sabem como a alimentação pode impactar nas doenças que elas apresentam, né? Então a gente tem um foco bem específico na jornada para melhorar a alimentação dos idosos, para melhorar vamos dizer assim, a condição de saúde deles como um todo, para que eles tenham uma resposta melhor aos tratamentos que fazem, enfim, essa é uma abordagem bem interessante. E vocês vão discutir também essa coisa dos alimentos serem utilizados como alimentos, como medicamentos também? A gente tem uma oficina que é de tarde, né, que vai ser dada pela professora Heloísa Carvalho, e ela vai falar sobre fitoterápicos, né? Normalmente os fitoterápicos, eles sempre tradicionalmente foram mais encarados, vamos dizer assim, ou trabalhados pela farmácia, né? Ou então pela utilização na forma de medicamentos. Porque existe até uma determinação da Anvisa que produtos que contenham aditivos fitoterápicos, se é que eu posso chamar assim, componentes fitoterápicos, eles só podem ser comercializados nas farmácias. Sim, mas o que acontece é que muitos alimentos contêm, na sua constituição natural, substâncias que são princípios ativos. Então, a gente tem que conhecer, por exemplo, alguns temperos, né? Tem algumas propriedades de saúde. Alguns alimentos, como a uva, por exemplo, tem flavonoides que podem vamos dizer assim, serem utilizados como prevenção para doenças cardiovasculares, né? Como eu estava falando antes, os temperos podem ser utilizados, por exemplo, até como antimicrobianos, né? Então tem vários alimentos que já estão sendo utilizados com essa finalidade. E então a professora Heloísa vai fazer uma oficina trabalhando exatamente como oferecer isso na forma de alimento, não na forma de medicamento, porque isso é uma coisa do farmacêutico, né? Mas utilizar esses compostos na dieta normal dos indivíduos para que possa ter alguma ação de saúde. É bem interessante, uma questão bem interessante. Pois é, antes a senhora estava falando sobre a alimentação do idoso. Tem muita dieta na moda, tem muitas coisas, provavelmente vocês vão falar sobre isso, mas vai ter uma palestra que vai falar sobre um tipo de alimentação que é de pessoas que se alimentam exclusivamente de produtos de origem vegetal. Sim, são os veganos, né? A gente tem uma palestra, na verdade é um depoimento, não é uma palestra técnica, vamos dizer assim. É um depoimento de uma pessoa que tem essa alimentação. Exatamente. No caso dos veganos, eles optam
por não comer nada de origem animal ou que tenha sido utilizado algum componente que tenha passado por uma situação, né, com animais. Mas isso não pode pôr em risco um pouquinho a saúde, né? A gente precisa de determinadas proteínas que nós vamos... Lógico, proteínas da carne a gente pode substituir com feijão e tudo mais, mas mesmo assim não seria importante? Exatamente essa questão, né, que a gente quer trazer para a discussão dentro do curso de nutrição. Embora a pessoa que venha falar é a Nazaré Agra, ela vem dar o depoimento de como é difícil ser vegano numa sociedade não vegana, numa sociedade que é absolutamente, vamos dizer assim, que a gente come muitos alimentos de origem animal, né? E também tem toda a questão dos animais que podem ser utilizados para alguma etapa de produção, né? Então ela vem falar exatamente sobre isso e como tu tinha falado, será que isso não vai acarretar em alguma deficiência, algum problema nutricional de quem está usando essa dieta, né? Porque as pessoas optam por isso, é uma questão cultural muito mais do que nutricional. E a questão é que todos os nutrientes, eles podem ser encontrados tanto em matérias-primas de origem animal, quanto em matérias-primas de origem vegetal. Só que é muito mais fácil equilibrar quando a gente pode usar as matérias-primas de origem animal. E tem um nutriente que é sempre o exemplo, que é a vitamina B12, que não existe nenhum alimento de origem vegetal que contém a vitamina B12, né? Então eles têm que fazer suplementação e fica um pouco mais difícil, assim, né? Como eles são muito rigorosos, por exemplo, eles não aceitam utilizar nem cápsulas. Nossa, né? Porque a cápsula de gelatina é gelatina de origem, de origem animal. Mas, professora, vamos até um pouquinho mais, então, essa 8ª jornada. Sim. O que os acadêmicos de nutrição podem esperar? Porque, na verdade, por que é importante que eles participem dessa discussão? Na jornada, a gente tem uma situação um pouco diferente que o ambiente acadêmico tradicional. A gente traz pessoas que são formadas dentro da área, mas que não trabalham, que não são professores, né? É uma situação acadêmica sem ser aula normal, aula formal. Então, os palestrantes todos são profissionais que atuam dentro da área. A maioria deles, sim, com exceção essa que eu tinha te falado antes, que é um depoimento, ela é bióloga, não, ela é filósofa, né? E ela vem trazer uma experiência dela. Todos os outros palestrantes são nutricionistas ou relacionados na área. Mas essa 8ª jornada de nutrição, ela é direcionada só para os acadêmicos de nutrição ou para todos os acadêmicos da área da saúde? Pode ser para todos os acadêmicos da área da saúde, mas o fundamental é o pessoal da nutrição. A gente abre também para outros cursos. Tem palestras que podem ser aproveitadas, né, pelo pessoal da gastronomia, pelo pessoal da farmácia, pelo pessoal da biomedicina. Somente enfim, acadêmicos da Fevale podem participar? Não, absolutamente. Qualquer pessoa, de qualquer universidade, né, de qualquer universidade pode participar do evento. Inclusive profissionais. Também, a gente espera que tenha alguns egressos que sempre estão em contato com a gente, que também nos prestigiem. E tem algum custo para participar do evento? Como a gente tem palestras e oficinas, os alunos podem escolher entre participar do evento como um todo, palestras e oficinas, e pode escolher uma ou duas oficinas. A gente tem 2 oficinas que vão ser à tarde. Então, depende de como o acadêmico vai compor a sua jornada, vai ter um custo diferenciado. E até quando é que vão essas inscrições? As inscrições vão até uma semana antes do evento, termina ali pelo dia 10 de novembro, por aí. Então tá, professora, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Eu queria agradecer a sua participação, muito obrigada por ter vindo. Então, nós falamos hoje sobre a 8ª jornada de nutrição, que vai acontecer aqui na Universidade Fevale entre os dias 17 e 18 de novembro. As inscrições já estão abertas, podem ser feitas até o dia 15 de novembro, então confirmando 15 de novembro, pelo site www.fevale.br/extensão ou nos atendimentos do campus 1 e 2 da Fevale. Mais informações pelo telefone 3586-8822. Hoje nós ficamos por aqui, mas você pode assistir esse especial na internet no youtube.com/tvfevale. Continue com a nossa programação. Tchau!